Olá, queridos. Sou o Leandro Algarte, estou aqui para explicar o exercício encolhimento de ombro, o segundo exercício mais votado dessa semana na enquete que eu montei, depois do Pack Deck. Como eu já fiz os dois posts do Pack Deck, no domingo e ontem, para quem não assistiu, corra lá e veja, tá muito bacana. Um eu fiz a descrição e outro eu fiz um vídeo, tá? Eu gostaria só de fazer um pedido aqui para vocês, assim como eu estou fazendo em todos os meus vídeos, em todo o conteúdo que eu estou produzindo. Não sou de fazer isso, nunca fiz, até fico sem jeito de fazer, mas eu acho que é para o bem, um bem maior, que é a revolução da educação física. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, ou se irá fazer, né, depois que você... nem sei se existe isso, mas enfim... se fizer aí, depois que você terminar de assistir o vídeo completo, compartilhe com seus amigos, deixe sua curtida aqui, deixe seu comentário se você está assistindo no YouTube ou no Instagram, tá joia? Isso não é para me agradar, e sim para a gente conseguir realmente difundir e fazer essa corrente do bem aí para com todos os profissionais de educação física e para que a gente tenha a valorização que a gente merece, tá joia? Antes de mais nada, eu preciso fazer uma introdução aqui em relação à cintura escapular, antes de falar do encolhimento de ombro, que é direcionado para os feixes superiores do trapézio. Nós sabemos que para um bom desenvolvimento dos músculos mais distais, como deltoide, bíceps, tríceps, por exemplo, de membro superior falando, a gente precisa de uma boa estabilização do centro para a extremidade. E isso começa pelo um bom posicionamento inicial da escápula, seja de maneira estática, seja de maneira dinâmica. Então, para isso, quando a gente fala de estabilidade escapular, logo vem à mente os músculos que nela estão circuncidados, né, que estão ao seu redor. Então, nós temos ali trapézio superior, trapézio inferior, nós temos serrátil anterior, formando esse par de força aí, o principal par de força para dar todo esse equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico da escápula. Então, se algum desses músculos que formam um par de força sofre alguma alteração, compromete os outros, tanto para encurtamento como para uma hipoativação, né? Uma fraqueza muscular, por exemplo, acaba sobrecarregando as outras musculaturas, tá? Eu deixei ilustrado aqui para vocês três tipos morfológicos, né? Como vocês já podem conhecer, nós temos aqui o primeiro, o ectomorfo, que é o mais magro, mais alto, com os braços mais longilíneos. Nós temos aqui o endomorfo, que é um pouquinho mais baixo, com um aspecto mais quadrado. E nós temos aqui o mesomorfo. Então, ectomorfo, endomorfo e mesomorfo, que é uma musculatura um pouco mais aparente. Como vocês podem reparar, nós temos aqui, além desse aspecto funcional e muscular, de desequilíbrio muscular, por exemplo, que afeta a cintura escapular, falando aí em relação a uma depressão, por exemplo, uma depressão escapular, se eu tenho uma fraqueza aí de serrátil e trapézio superior, com certeza eu vou ter uma depressão escapular e minha clavícula vai ficar horizontalizada. Nós temos os aspectos morfológicos, então nós temos dois aspectos morfológicos, além desse aspecto funcional no qual eu já citei. O primeiro aspecto morfológico é o tamanho do membro. Quanto maior ele for, quanto mais longilíneo, mais pesado é esse membro, fazendo com que esse membro tracione a parte distal da minha clavícula para baixo. Se ele traciona a minha clavícula para baixo, consequentemente a minha escápula vai descer por consequência. Lembrando que a escápula é uma articulação considerada uma articulação falsa, que ela não está presa diretamente em nenhum osso, porém o que está mais próximo de uma ligação óssea aí é do manubrio do externo. Então, se minha clavícula desce, por consequência minha escápula também vai para baixo. E o outro fator morfológico é o ombro mais estreito, tá? Eu tendo o ombro mais estreito e os braços maiores, mais longilíneos, eu tenho uma tendência aí de ter uma depressão escapular, justamente por não conseguir segurar todo o peso do meu braço, tá joia? Então, feita a introdução, nós temos aqui uma execução do encolhimento de ombro, tá? Então vamos supor aqui um caso. Leandro, então você não utiliza nunca o encolhimento de ombro? Sim, eu utilizo, mas não dessa maneira que vocês estão vendo aí na ilustração, tá? Então imagina que a pessoa, você pega um indivíduo que é uma característica de uma disfunção bem comum dentro da sala de musculação, que o indivíduo tem uma depressão com uma abdução escapular, né? Então a pessoa já encontra ali com a clavícula deprimida. Então,
olha aqui o que ele está fazendo, o início do movimento. Olha o jeito que está a clavícula dele, está bem horizontalizada, aonde deveria estar 15 graus de inclinação. Então imagina se a pessoa, se o indivíduo já tem essa disfunção de maneira estática, sem segurar peso nenhum na mão, de depressão e abdução da escápula. O que eu estaria fazendo colocando 2 pesos, e geralmente quem realiza esse movimento faz com pesos gigantescos, né? Uma sobrecarga enorme. O que eu estaria induzindo o meu aluno a fazer? A perpetuar essa disfunção ainda mais com essa sobrecarga. Eu estaria tracionando ainda mais a clavícula e minha escápula nessa depressão, colocando e perpetuando essa disfunção que ele tem. Sem contar, isso falando postural, né, na parte postural, sem contar que se você realiza desse jeito que esse indivíduo está realizando, né, então aqui neste caso, trazendo o ombro no sentido da orelha, né, sem fazer uma estabilização da escápula prévia, provavelmente você vai sentir muito pouco ali os feixes superiores do trapézio, que eu já vou explicar o porquê. Você vai sentir bastante elevador da escápula, vai sentir um pouquinho do trapézio superior, mas não com uma intensidade como eu vou passar para vocês no próximo slide, tá? Então, neste caso aqui, vamos supor que o indivíduo ele tem uma depressão com uma abdução escapular. Então, trapézio dos feixes superiores se encontra como? Esgarçado, né? Então ele está sem força para sustentar a posição ali. Qual que é a função dos feixes superiores do trapézio? É justamente sustentar a parte distal ali da minha clavícula junto com o acrômio para cima, numa tração indireta. Ele traciona a parte distal da minha clavícula e do meu acrômio, fazendo com que a minha glenoide gire ali 5 a 10 graus para ficar num bom posicionamento ali, para estar começando o movimento de abdução do braço ou flexão do braço, por exemplo. Então, se eu perco essa função, o que acontece? Eu deprimo a minha escápula, então a minha fossa glenoide, ela deprime por consequência, aumentando também o risco ali de um deslizamento anterior ali da cabeça do húmero, tá? Então, aconteceu uma subluxação, uma luxação e assim por diante, tá? Então, o que eu vou fazer, Leandro? Eu tenho que recuperar a função desse trapézio superior. É dessa maneira que eu vou fazer? Não. É com encolhimento? É, mas não em pé e não com essa sobrecarga. Como eu falei para vocês, aqui ele vai estar trabalhando só esse feixe superior aqui, que está ligado na clavícula, tá? Está ligado na clavícula. Leandro, então você está me falando que os feixes estão ligados na clavícula não tem influência na escápula? Não, estou falando que sim, eles vão ajudar a elevar essa escápula de maneira estática, caso os feixes superiores estejam esgarçados. Porém, o principal são esses feixes pósteros superiores, que trabalham numa diagonal para dentro, para cima e para dentro, tá? No vetor de cima para dentro. Então, neste caso, o que a gente tem que fazer? Nós seguimos o mesmo conceito aqui de uma remada, de uma puxada. A gente tem que fazer uma estabilização da escápula e depois elevar o meu húmero, tá? Então, neste caso, muita gente só faz o encolhimento jogando ainda o ombro para frente ou girando ou rodando. O trapézio superior não faz esse movimento de rotação nem para frente nem para trás, tá, pessoal? Então, quero recuperar a capacidade dos feixes superiores, pósteros superiores do meu trapézio superior. O que eu devo fazer? Eu apoio, essa foto foi a mais próxima que eu achei, por isso que eu coloquei a ilustração. Eu vou apoiar o indivíduo num banco 70 graus, tá? E vou deixar meus braços perpendicular ao solo, tá? Não vou forçar nem para flexão nem para extensão. Muito importante, sempre que você pedir para os seus alunos segurarem um peso, não deixe o peso tracionar essa escápula mais para cima. Já peça para ele segurar o peso, já resistindo uma leve tração superior, para não perpetuar ainda mais essa disfunção. Tá? Então, posicionou o banco 70 graus em decúbito ventral, e aí o vetor de força fica única e exclusivamente aí para os feixes pósteros superiores do trapézio superior. Então, neste caso, você vai realizar, além de uma elevação, você também vai primeiro realizar uma retração e depois você vai elevar o seu ombro, tá? Então você, além de, sabendo que ele está com uma depressão e uma abdução, além de você trabalhar os feixes superiores do trapézio superior com mais efetividade, fazendo essa retração, vocês podem até fazer o teste.
faz só uma elevação, um encolhimento, né, para frente assim, jogando para frente, que nem muita gente faz, e agora faz tracionando na diagonal para trás, para vocês sentirem a diferença em relação à contração e efetividade desse exercício. Então posicionou a 70 graus e além dos feitos superiores, como ele está em abdução, você já vai acionar também os romboides maiores e menores. Você vai acionar o elevador da escápula, que vai estar ajudando, auxiliando neste movimento, tanto de rotação inferior como de elevação da escápula, e a gente já tem um trabalho conjunto ali e mais efetivo se a gente trabalhar com essa vetorização de carga, tá? Bom, pessoal, deu 10 minutos de vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, mais uma vez, compartilhe com seu amigo, vamos difundir, vamos arrebentar tudo, vamos causar o pânico aí nesse planeta e fazer a diferença e continuar com esse nosso propósito de revolucionar a educação física, alimentando isso todos os dias e conseguindo atingir o máximo de pessoas possível, tá? Peço aqui a colaboração de todos vocês que assistiram. Eu estou gastando esse tempinho aqui com vocês com o maior prazer e espero que vocês possam ajudar outras pessoas assim como eu estou ajudando vocês, tá joia? Fico por aqui, um beijo no coração, bons treinos e vai estudar!